Fala, galera! Quando a pessoa decide se dedicar a um esporte ao ar livre, um grande e desagradável monte de obstáculos surge em seu caminho. Você tem que lutar com os limites do próprio corpo, falta de tempo, preguiça, cansaço e clima. Quê? Isso mesmo que você ouviu. É preciso lutar contra o mau tempo. Stop. Até porque ele é um senhorzinho temperamental que não está nem aí para os planos e entretenimentos humanos. Mas, às vezes, a mudança de clima pode beirar o insuportável, levando as situações nas quadras e campos ao extremo. E é sobre esses casos que falaremos hoje. Conheça agora as situações mais engraçadas e curiosas nos esportes ao ar livre, quando o mau tempo resolveu estragar tudo para todos. Então, continue assistindo. O que poderia ser pior do que correr pelo campo segurando a bola nas mãos, sabendo que a vitória do time depende de você e não vendo nada ao seu redor? Foi nessa situação que os jogadores das equipes Philadelphia Eagles e Chicago Bears, em 1988, se encontraram. Nada de mal era previsto naquele dia, e apesar do frio, o dia estava ensolarado. O país inteiro estava ansioso pelos playoffs da Liga Nacional de Futebol Americano entre seus times favoritos, e na hora marcada, milhares de olhos estavam voltados às telas da TV. Mas todas essas pessoas ficaram decepcionadas. Um nevoeiro denso e espesso caiu no campo tão repentinamente que no início ninguém entendeu nadinha. Fenômeno sobrenatural? Arma militar? Havia muitas versões do que aconteceu, mas a verdadeira razão era muito mais simples. O clima. O nevoeiro cobria tudo com tanta força que os jogadores mal viam seus próprios pés. Os espectadores nas arquibancadas não enxergavam nada e toda a equipe de filmagem liderando a transmissão ficou instantaneamente sem ter o que mostrar. A coisa mais impressionante de tudo isso foi a decisão de não suspender o jogo, até porque muito dinheiro foi gasto nele. Como resultado, os atletas tiveram que jogar quase às cegas e os árbitros se tornaram temporariamente contadores de histórias. Após cada tempo, eles tinham que explicar verbalmente aos outros o que havia acontecido no campo. O período de 5 a 9 de dezembro de 1952, em Londres, entrou na história como o Grande Nevoeiro. Uma forte geada caiu sobre a cidade e as pessoas correram para aquecer massivamente suas casas com carvão. Geralmente, as emissões nocivas do carvão se dissipam rapidamente, mas naqueles dias soprava um vento quente. Foi como se pressionasse o ar sujo e frio para baixo, e assim a capital britânica foi capturada por uma densa fumaça que não foi embora por quase 5 dias. Porém, as atividades das pessoas não pararam. Assim como os eventos esportivos também não pararam. Então, em 5 de dezembro, o goleiro Sam Bartram, da equipe de futebol Carlton Athletic, tornou-se o protagonista dessa história, que é engraçada de se lembrar até hoje. A partida acabou sendo difícil. Várias vezes o jogo foi interrompido e recomeçado, e durante todo esse tempo, o goleiro ficou perto das traves, observando atentamente a neblina e procurando a bola. Em certo momento, ele percebeu que o campo estava muito silencioso, além de não ver mais nenhum jogador por perto. Tudo parecia muito estranho para ele. Mas por que então ele não deixou as traves para ir descobrir? No final, Sam foi encontrado por um policial no nevoeiro, e tamanha foi a surpresa de ambos, porque o juiz tinha decidido terminar o jogo mais cedo, e isso tinha acontecido já há 15 minutos. Foi assim que o time todo foi embora e simplesmente esqueceu o goleiro em campo. E quanto tempo mais ele teria ficado parado lá se não fosse pelo policial? Não sabemos quanto a você, mas a gente acha que o evento que entrou na história do esporte como a Copa da Lama definitivamente merece nossa atenção. Tudo aconteceu em 26 de novembro de 2007. Era um jogo entre as equipes do Miami Dolphins e do Pittsburgh Steelers. Mas o que estava acontecendo era muito mais parecido com lutas na lama do que futebol americano. Pouco antes do início da partida, houve uma forte chuva que transformou o campo em uma verdadeira bagunça. Em vez de apenas correr pela grama, os jogadores se afundaram nela quase até o tornozelo. Mas a plateia nunca vai se esquecer do momento em que a bola, em vez de quicar no chão, colou e ficou presa. A gente aposta que você nunca viu isso antes. Isso é um pássaro? Um avião? Infelizmente nem mesmo o Super-Homem. Isso é apenas uma bola voadora e o vento, que aparentemente é o 12º jogador de uma das equipes e que inclusive marcou um gol. Os ventos fortes acabaram devolvendo a bola chutada, enviando-a diretamente para dentro das traves. E que golaço!
que tal diluir um pouco os acidentes de futebol com beisebol? Esta estranha partida ocorreu em 19 de junho de 2006, bem no meio de uma tempestade severa que acabou sendo a pior já vista na cidade americana de St. Louis. Apesar do mau tempo estar, no mínimo, arrastando tudo pela frente, todo mundo realmente queria que a partida entre os times St. Louis Cardinals e Atlanta Braves acontecesse. Embora o jogo tenha sido adiado por quase 2 horas e meia, os jogadores de beisebol tiveram ainda que enfrentar as condições meteorológicas. No começo, foi uma tempestade de areia. Depois, uma forte chuva caiu sobre eles. Os ventos fortes e os raios saindo do céu não melhoraram a situação nem um pouquinho. O show, ou melhor, o jogo, teve que continuar. Os Cardinals, naquela noite chuvosa, arrancaram a vitória do adversário com uma pontuação de 8-3. Agora há pouco falamos sobre o Philadelphia Eagles, o que nos leva a concluir que o tempo parece não gostar muito desses caras. Desta vez, a equipe entrou na história com o Detroit Lions em 2013 e, mais uma vez, quase ninguém conseguia ver o jogo. Mas desta vez, por causa de uma terrível nevasca, Eagles derrotou Lions com uma pontuação de 34-20, mas a um preço muito alto. O jogo foi realizado em condições em que os jogadores nunca tinham se deparado antes. A espessa camada de neve não só fez com que os jogadores se esforçassem mais para correr, como também deixou a grama escorregadia, e por conta disso, os jogadores caíam e levantavam a cada instante da partida. E aqui os jogadores nem sequer entenderam de imediato o que tinha acontecido. Um estrondo ensurdecedor assustou absolutamente todo mundo. Acabou sendo inesperado, pegando todos de surpresa. E veja como os jogadores de beisebol correram. E nem dá pra julgá-los. Se qualquer um aqui ouvisse esse trovão, também teria saído correndo bem depressa. E mais uma vez o mau tempo pregou uma peça nas pessoas. Embora os atletas acharam no início que se tratava de um tiroteio, tudo não passou de um estrondo de trovão altíssimo. E se você acha que essa reação ao trovão é engraçada, então dê uma olhadinha nessa outra. Aqui, de novo, uma tempestade terrível aconteceu no meio da partida de beisebol, que teve que ser interrompida. Quando um raio chega muito perto do campo, ele não é motivo para brincadeira e nem riso. Agora vamos para a África do Sul, para mostrar o que acontece quando a natureza decide mostrar sua fúria. Neste dia, um raio atingiu em cheio o campo de futebol, em uma das bandeiras de escanteio. E mesmo que não tenha havido um impacto direto sobre os jogadores, o raio atingiu instantaneamente o gramado. E não vai achando que, só porque são jogadores, eles estão fingindo dor. Acontece que o raio chegou perto demais, atordoando-os com o som e a onda de choque devido à queda de pressão. Felizmente ninguém ficou ferido, mas o jogo teve que ser interrompido imediatamente. Acabou nevando e a partida foi adiada por causa disso? Para alguns jogadores, isso não é motivo para ficar chateado. Como diz o ditado, use e abuse de todas as oportunidades que a vida te oferece. E foi isso que fizeram os jogadores de beisebol dos times Tampa Bay Rays e Kansas City Royals. Quando o campo estava coberto com lona para proteger a grama da neve, eles a usaram como pista de escorregar, daquelas tipo slip and slide. Claro que não é o clima mais adequado para esse tipo de entretenimento aquático, mas, mesmo assim, parece muito divertido. Falando em deslizamento na água, acontece que a lona não é totalmente necessária para esta brincadeira. No lugar disso, dá para aproveitar uma chuva forte, mas tem que ser uma bem forte mesmo, a ponto de inundar tudo em volta. E foi isso que aconteceu em 24 de junho de 2011, durante um jogo entre South Sydney Rapids e Denver Broncos. O campo estava coberto de tanta água que os respingos que voavam em todas as direções era o menor dos problemas. Olha só para isso, os jogadores praticamente nadavam na grama. Quando os Miami Dolphins e Dallas Cowboys entraram em campo em 1993, nem podiam imaginar que naquele dia não seriam jogadores de futebol americano, mas sim patinadores. Sabe por quê? Porque o campo estava coberto com uma camada de água congelada. Claro que os caras não receberam pares de patins, mas teria sido melhor. Essa partida certamente entraria na história. Mesmo assim, o jogo acabou sendo espetacular e sem os patins. Dê uma olhadinha na bola, que ao cair no chão, desliza no gelo como se estivesse fugindo dos jogadores. É necessário que o jogador de beisebol esteja sempre atento, concentrado e que tenha bom reflexo.
E temos certeza que o protagonista de agora tem tudo isso, até mesmo de sobra. Mas como se bate uma bola quando flocos de neve voam na sua cara? Até porque é praticamente impossível distinguir entre eles e uma bolinha. E é bem assim que, às vezes, o clima acaba atrapalhando as conquistas esportivas. Francamente falando, essas cenas são de tirar o fôlego, porque uma coisa é, em condições de quase zero visibilidade, atravessar o campo em busca da bola, e outra coisa completamente diferente é pilotar um carro na pista a uma velocidade de cerca de 300 km por hora. O Grande Prêmio da Malásia de 2009 ostenta orgulhosamente o título da corrida mais chuvosa de todos os tempos. Do nada, a chuva começou a aumentar a cada segundo. Já na 32ª volta, a queda d'água era tão densa que não dava para distinguir as coisas atrás dela. Como resultado, os pilotos conseguiram percorrer menos de 75% da distância da corrida, o que é ótimo, porque a segurança deve sempre permanecer acima de tudo. O que poderia ser pior do que uma chuva fria, úmida e desagradável que arruína todos os planos de vitória? Só granizo frio, duro e até perigoso, porque não dá pra brincar com isso. Afinal de contas, isso machuca. Tais condições climáticas adversas em 2014 impediram um amistoso entre as equipes nacionais da Bélgica e da Tunísia. Olhando para essas bolas de gelo gigantes que caíram do céu, dá pra dizer só uma coisa: que bom que ninguém se machucou. E o título de jogadores de beisebol mais corajosos vai para esses caras do Libertyville, do estado de Illinois. Eles simplesmente ficaram lá, parados, sem medo nenhum do tornado. E mesmo que seja um mini tornado, os jogadores nesta partida também eram juvenis. Já aqui, quando o jogo de golfe foi suspenso por 2 horas inteiras devido a uma súbita queda de neve, os jogadores mais uma vez aproveitaram a situação para se divertir. Eles perceberam que a ocasião era ótima para jogar bolas de gelo e fazer anjos na neve em plena grama. E, por fim, deixamos o pior pesadelo para os que, entusiasticamente e com prazer, dedicam-se profissionalmente ao golfe. Imagine só isso. Dá dó de ver o jogador nervoso querendo vencer, mas tendo que ficar analisando a bola que muda de posição por causa do vento. Como diz o ditado, o meme é engraçado, mas a situação é terrível.